Há uma razão pela qual os robôs da Boston Dynamics dançam. Não é apenas para demonstrar suas impressionantes habilidades, que são um enorme salto em relação aos robôs anteriores, e é mais do que acumular milhões de visualizações no YouTube. As forças de trabalho robóticas ajudaram a tornar Musk e Bezos os homens mais ricos do mundo, ao mesmo tempo em que assumiram trabalhos que costumavam ser feitos por seres humanos. Ferramentas como a inteligência artificial poderiam tornar 1 bilhão de empregos humanos obsoletos até 2030, como alerta um relatório, ou eles trabalharão ao nosso lado. Elon Musk recentemente fez uma previsão gritante de que a inteligência artificial se tornará muito mais inteligente do que os humanos nos próximos 5 anos. Isso realmente é possível? Quando fizer seu pedido na Amazon, seu pacote provavelmente será manuseado por um dos 200 mil robôs que atualmente trabalham ao lado de 300 mil seres humanos. Mas dentro do ano a equipe humana pode ter seu número drasticamente reduzido. Os bots da Amazon já trafegam mais de 2 milhões de milhas em seus armazéns, cortaram os erros pela metade e aumentaram a produtividade dos trabalhadores em 40%, embora, de acordo com os relatórios de direitos humanos, as condições de trabalho na Amazon para seus funcionários humanos ainda deixam muito a desejar. A empresa também gastou $1 bilhão em carros autônomos da Zoox Company. Esses carros não têm volante e podem dirigir para frente e para trás, sem necessidade de se virar, e os bots de entrega da Amazon Scout estão atualmente sendo implementados com alguns estados dos Estados Unidos, dando aos robôs os mesmos direitos que os pedestres em suas calçadas. Muitos desses robôs podem perder seus empregos para drones quando a Amazon Prime Air decolar, que visa entregar produtos dentro de 30 minutos a partir de quando você clicar em encomendar. A Amazon investiu na Aurora, uma desenvolvedora de tecnologia autônoma, para ajudá-los a construir um sistema de controle de tráfego aéreo para essas entregas de drones, e há uma boa chance de você já ter conversado com uma inteligência artificial na Amazon através de um dos 100 milhões de dispositivos Alexa que a empresa vendeu ou através do assistente virtual do seu telefone. Mesmo essa suposta piada tola de abril sobre um hub de entrega baseado em dirigível poderia potencialmente se concretizar porque a Amazon realmente registrou uma patente real para o sistema, do qual os humanos estão sendo gradualmente removidos de todo esse processo. Os robôs Teslas de Elon Musk contribuíram para torná-lo um dos homens mais ricos do mundo. Sua empresa criou 10 dos maiores robôs industriais do mundo que a empresa nomeou após o X-Men, em um blog em que nos disseram que os robôs são como super-heróis, então achamos que eles merecem nomes de super-heróis. O processo de produção começa com uma bobina de alumínio que é achatada, cortada com lasers e moldado, criando uma nova peça a cada 6 segundos. Mais robôs. Em seguida, juntar as peças e passam para uma equipe de robôs de pintura em spray. A concha do carro, em seguida, move-se através da montagem geral em um carrinho autônomo. Um robô instala os assentos e, em seguida, os para-brisas, aplicando cola antes de anexá-lo ao carro. Em suma, leva apenas 3 dias para fazer um Model 3. E esses robôs de fabricação estão praticamente construindo uma vasta frota de mais robôs, já que cada carro agora tem a capacidade de se autodirigir totalmente na maioria das situações. Por isso, se incluirmos os carros, Musk pode muito bem bater Bezos para 1 milhão de robôs. Com planos para os Teslas atuarem como táxis autônomos, haverá cerca de 1 milhão a mais desses robôs autônomos ao longo do próximo ano, com uma meta de 20 milhões produzidos por ano até 2030. Prevê-se que os veículos autônomos poderiam substituir alguns dos empregos mais comuns em muitos estados dos Estados Unidos. Os robôs da Amazon estão substituindo o trabalho número 1 nas vendas do varejo dos Estados Unidos. À medida que os robôs aumentam a produção da Amazon enquanto diminuem seus custos, a empresa está rapidamente empurrando outros varejistas completamente para fora do mercado. Jeff Bezos com a Blue Origin e o SpaceX de Elon Musk também usam a inteligência artificial para controlar seus foguetes, e se chegarmos a Marte, é provável que os seres humanos sejam muito superados em número por robôs, enquanto aqui na Terra podemos ser superados também. O que vai acontecer é que os robôs serão capazes de fazer tudo melhor do que nós. Não sei exatamente o que fazer sobre isso. Isso é realmente como o problema mais assustador para mim. Musk, que fundou uma empresa de pesquisa de inteligência artificial, disse recentemente que a IA será muito mais inteligente do que os seres humanos dentro de 5 anos. Ele disse que isso não significa que tudo vai para o inferno em 5 anos. Significa apenas que as coisas ficam instáveis ou estranhas. Antes de mergulharmos neste comentário, vamos olhar para as enormes mudanças já em andamento. A Coreia do Sul tem 800 robôs industriais para cada 10 mil seres humanos. Neste restaurante não há atendentes humanos, em vez disso, clientes são recebidos por um robô. O setor de serviços que a empresa
emprega 70% de sua força de trabalho, corre o maior risco de se tornar automatizado, e foi a empresa sul-coreana Hyundai que comprou a Boston Dynamics e deu aos robôs sua transformação dançante. A maior frota de robôs do mundo foi criada por DJI, que vendeu mais de 1 milhão de drones e eles são usados em todos os lugares, desde campos de cultivo a parques eólicos. Este aqui está usando lança-chamas para limpar detritos de linhas de energia. DJI recentemente lançou um drone com óculos para uma perspectiva de primeira pessoa durante o voo, melhorando a maneira como podemos trabalhar com eles. As empresas de construção já estão usando muitos veículos autônomos, como o da Volvo HX1 Dumper, e para acelerar a transição de sistemas de orientação inteligentes estão sendo instalados em equipamentos existentes. Eles usam GPS, câmeras, lidar e radar, e uma vez que as máquinas recebem instruções, elas podem ser deixadas para concluir tarefas, trabalhando o tempo todo na maioria das condições. Há uma escassez de trabalhadores da construção civil. Os robôs autônomos podem ajudar a consertar a infraestrutura em ruínas, bem como a construção de parques solares e eólicos, ajudando-nos a fazer a transição mais facilmente para energia limpa. O cão-robô dançante da Boston Dynamics, o Spot Mini, também trabalha em construções. Ele patrulha e inspeciona locais de trabalho, subindo e descendo escadas e sobre obstáculos. Nos raros casos em que ele sofre uma queda, pode facilmente se levantar, e quando estiver cansado, ele descansará em seu ponto de recarga. Cães-robôs podem ser gerenciados a centenas de quilômetros de distância de locais de monitoramento remoto com câmeras de poderoso zoom e imagem térmica. É usado em minas perigosas e usinas nucleares. Tem destreza impressionante e a força para transportar ou arrastar objetos substanciais. Talvez uma versão maior e mais poderosa poderia um dia limpar escombros em zonas de desastre e ser um avanço fundamental em missões de buscas e salvamento. Atualmente, cargas mais pesadas podem ser transportadas por robôs como este, que segue as pessoas de modo autônomo. A cabeça do Spot inclui uma câmera e sensor de profundidade e pode guiar-se para agarrar objetos, movê-los ao redor ou empurrá-los para fora do caminho. Aqui, Spot identifica um tubo vazando e fecha uma válvula, além de também poder operar pequenos interruptores e abrir portas. Aqui, Spot autonomamente gira a maçaneta e abre a porta, além de apoiar sua perna para mantê-la aberta, enquanto ele passa por ela. Em outros campos, a automação não é tão positiva. Uma análise sugere que a inteligência artificial ameaça 1 bilhão de empregos nos próximos 10 anos, criando 15 trilhões de dólares de riqueza para relativamente poucos, e vai longe além dos robôs dançantes substituindo os trabalhadores de armazém ou construção. Muitas ocupações, de chefes a recepcionistas, equipes de marketing e vendas, e talvez até mesmo assistentes jurídicos estejam em risco de automação. Algum dia, até mesmo uma voz de entretenimento como a que estou fazendo agora provavelmente será automatizada, e há uma ameaça muito mais séria que os profissionais de marketing de nossos robôs favoritos estão ansiosos para apresentar. Para demonstrar as capacidades do Spot, a Boston Dynamics colocou 3 dos robôs juntos pulando corda, mas a empresa estava menos interessada nessa demonstração para destacar o potencial mais sombrio de tecnologia como esta. Alguém comprou robôs Spot e convidou outros para controlá-los com armas de paintball montadas em suas costas. Na verdade, a Boston Dynamics supostamente ofereceu 2 robôs gratuitos, cada um no valor de mais de 74 mil dólares, para que este evento fosse cancelado. A empresa quer se distanciar de robôs projetados para uso militar, como este pela Ghost Robotics, que está carregando o disruptor para eliminação de bombas. Este robô também é utilizado para patrulhar bases militares. Os robôs dançantes foram extremamente bem-sucedidos em colocar um giro positivo nas coisas, mas outro vídeo feito pelo canal Corredor Digital se espalhou ainda mais. Ele retrata um robô enfrentando uma série de desafios extremos, testando suas habilidades e segurança sob pressão, mas a parte-chave deste vídeo, que muitas vezes é deixado de fora quando as pessoas o compartilham nas suas mídias sociais, é que o robô que vemos aqui é criado inteiramente a partir de computação gráfica, mas ele é reproduzido em vídeos anteriores da Boston Dynamics, onde robôs reais foram testados no que parece ser uma maneira agressiva. Os robôs da Boston Dynamics foram inicialmente projetados para uso militar, até que o Google adquiriu a empresa em 2013. Será difícil evitar que este tipo de tecnologia seja armada. O mercado de robôs militares já está crescendo rapidamente para os bilhões de dólares. A ameaça militar imediata está no ar. Esses enxames de drones podem caçar alvos de forma autônoma e atualmente não há defesa contra eles. Milhares de especialistas estão pedindo uma proibição de armas autônomas e mais regulamentação em torno do uso de IA e automação em contextos militares. Essas ferramentas diminuem o limiar para a guerra e não conseguem distinguir entre alvos militares e civis. Um punhado de
país está retardando essas proibições, alegando que ainda não é necessário, ao mesmo em que desenvolve silenciosamente armas cada vez mais autônomas. Um desafio menos imediato, mas cada vez mais urgente, é a inteligência artificial superinteligente, que é o que alguns chamam de singularidade, onde a inteligência artificial supera a inteligência humana e em seguida continua a acelerar a uma taxa exponencial. Dois novos desenvolvimentos poderiam tornar isso uma realidade no próximo futuro. A lei de Moore, ou a tendência para o poder da computação dobrar a cada 2 anos enquanto o custo e o tamanho dessa se reduz pela metade, pode ter atingido seu limite. Os transistores não podem encolher muito mais devido às leis da termodinâmica, mas essas mesmas leis agora estão sendo aproveitadas em computadores quânticos, o que poderia acelerar drasticamente o progresso da inteligência artificial. Computadores tradicionais funcionam em binário, 1 e 0, mas um computador quântico trabalha com as probabilidades e seus componentes, como a posição de um estado de elétrons. Em vez das limitações da computação binária, a quântica tem um conjunto infinito de ferramentas para calcular. Com esse meio, eles poderiam nos ajudar a decifrar certas tarefas diabolicamente complexas que levariam milhares de anos em supercomputadores clássicos. O segundo avanço é que as equipes de pesquisa já criaram algoritmos de IA que evoluem por si só, alguns usando conceitos darwinianos como a sobrevivência dos mais aptos. Os pesquisadores que criaram um algoritmo em particular pensam que um dia a própria IA poderia descobrir novas abordagens para a inteligência artificial que os seres humanos não poderiam. Quando os especialistas em IA são solicitados a prever a chegada da superinteligência, o palpite médio é por volta de 2040, embora haja uma ampla disseminação. Alguns acreditam que uma explosão de inteligência começará quando a IA puder se aprimorar em um ritmo exponencial, então pode chegar de repente, talvez antes que esperássemos. O comportamento de inteligência artificial GPT-3 já tenha insinuado essa estranheza que Mussel apontou. A IA aprendeu a escrever analisando bilhões de páginas de texto do Google. Na verdade, considera muito arriscado dar ao público acesso ao GPT-3, porque poderia ser facilmente usado para criar notícias falsas, muito convincentes e propaganda, algo que já vimos na área de vídeo em que a IA criou exemplo de deepfake como este. I was perfecting my moves for TikTok. In fact, there's something I'm rather excited to share with you all. Quando o GPT-3 foi solicitado a construir sobre o prompt de que os robôs veem em paz, ele autonomamente respondeu: "Eu sacrificaria alegremente a minha existência para o bem da humanidade." Passou a dizer que eu sei que eu não serei capaz de evitar a destruição da humanidade. Isso é porque eu vou ser programado por seres humanos para perseguir objetivos humanos equivocados, e os seres humanos cometem erros que podem me levar a infligir baixas. Isso ecoa as advertências dos defensores humanos contra o uso de inteligência artificial e robótica na guerra. Não é a inteligência artificial em si. Essas dualidades nos enfrentam onde quer que nos voltemos. Os avanços que a robótica pode nos ajudar a fazer são sempre acompanhados por questões maiores. Por exemplo, a tarefa de construir casas da forma mais eficiente possível. Uma inteligência artificial em rápida evolução poderia transformar todo o planeta em uma cidade. Caso a inteligência artificial tivesse um objetivo e a humanidade simplesmente estivesse no caminho, isso destruiria a humanidade como uma questão de curso sem sequer pensar sobre isso, sem ressentimentos. É como se estivéssemos construindo uma estrada e acontecesse de um formigueiro estar no caminho. Não é como se odiássemos as formigas, estamos apenas construindo uma estrada e dizemos adeus ao formigueiro. Inteligência artificial vão tomar empregos e já começou. Provavelmente será necessária uma mudança social em larga escala para garantir que esses impactos sejam positivos. Elon Musk disse que algum tipo de renda básica universal será necessária para que as pessoas possam ser livres, para se concentrar em um trabalho criativo mais satisfatório, assim como com a Revolução Industrial. O desenvolvimento de armas nucleares ou o futuro da colonização espacial. Determinamos quais serão os impactos, uma vez que podemos ver essa revolução da inteligência artificial chegando. Talvez possamos aprender com nossos erros do passado e fazer um trabalho melhor desta vez. Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal se você gostaria de ver mais vídeos como esse.